Mediunidade e Obsessão. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 24 90 11 32, 21 24 90 11 32. Ou acesse a página no Instagram, @gaimóveis, para mais informações. A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Você permanece conectado conosco, meu caro ouvinte, buscando o entendimento, os esclarecimentos dos conceitos necessários para o aperfeiçoamento e qualificação da prática da mediunidade, desse recurso natural que podemos fazer uso como ferramenta bendita, abençoada por Deus, e de recurso de reabilitação nossa, de cada um de nós, meu caro ouvinte, perante a própria consciência, diante da justiça divina, em favor do nosso equilíbrio, saúde e plenitude espiritual. Dentro do trabalho com Jesus, num propósito sério, do bem, do amor, do desprendimento, da vontade de aprender, de crescer e de evoluir. Estamos estudando a apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade e Estudo e Prática, volume 1, sempre nos abalizando com o Pentateuco Kardeciano. Já demos introdução ao programa 1, módulo 1, tema 5, Perispírito e Princípio Vital. E vamos dar continuidade hoje, seguindo o parágrafo. Esse segundo envoltório da alma, ou seja, meu caro ouvinte, o perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Mas, meu caro ouvinte, como o perispírito realiza essa função intermediária de todas as sensações que o espírito percebe? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. O Livro dos Médiuns, capítulo 4, Dois Sistemas, o item 51. Eis aqui a resposta que sobre este assunto deu um espírito. Abre aspas. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico, para me fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes, matéria. Daí os sofrimentos, da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Para vós, ou melhor, não a podeis conceber.
O perispírito, para nós outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, de onde infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreender primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza, não vá mais longe. Por este lado, trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não o perquiro? Vós pesquisais o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, assinou o espírito de Lamennais. Então é muito interessante esse mecanismo da comunicabilidade que os espíritos desencarnados realizam conosco, espíritos encarnados, seja pelo perispírito, indiretamente, ou seja pela alma, diretamente, e daí as infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Precisamos buscar o trabalho, a ocupação, a função, nos tornarmos receptivos à influência do mundo superior, para que possamos também identificar qual a modalidade da nossa faculdade mediúnica e assim onde atuar melhor. O perispírito adquire a forma da organização biológica do ser. No espírito, forma do perispírito é a forma humana e quando nos aparece, geralmente é com que a revestiu o espírito na condição de encarnado. Então, quando nós, videntes, identificamos o indivíduo no mundo espiritual, primeiramente vamos ver o perispírito, que vai apresentar a sua última forma humana, geralmente, enquanto ele esteve encarnado, com pequenas diferenças quanto às particularidades. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, à exceção das modificações orgânicas exigidas pelo meio no qual o ser é chamado a viver. Essa é também a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito, ou seja, não tem o corpo físico. A forma com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou os espíritos puros. Devemos concluir de tudo isso que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução a que pertençam. Entre as diferentes propriedades do perispírito, destacamos aquelas mais diretamente envolvidas na manifestação mediúnica dos espíritos. Então aqui vamos ter um direcionamento exclusivo, inicialmente, para conhecermos a aplicação da manifestação mediúnica e o perispírito como sendo esse recurso intermediário. As aparições e materializações, por exemplo, inclusive as que revelam detalhes, vestimenta, expressões fisionômicas, acessórios, etc., revelam a capacidade plástica ou de maleabilidade do perispírito. Então aqui duas propriedades importantes para entendermos: plasticidade e maleabilidade. Daí o espírito poder, através do perispírito, apresentar vestimenta, expressões fisionômicas, acessórios e etc. A matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível. Modela-se à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência que bem entender.
Então é assim, meu caro ouvinte, que um espírito pode se passar por outra pessoa. Ele pode revestir-se de uma personalidade, de uma encarnação que teve séculos passados, e pode modificá-la à vontade do seu pensamento, dentro de certa habilidade que possui. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma. Numa palavra, presta-se a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que atua sobre ele. É graças a essa propriedade do seu envoltório fluídico que o espírito pode fazer-se reconhecer, quando necessário, tomando a aparência exata que tinha quando encarnado, até mesmo com os defeitos corpóreos que possam servir de sinais para o reconhecerem. Então isso é muito comum na apresentação dos espíritos com os quais nós convivemos enquanto encarnados. Eles podem, pelo pensamento, pelo uso da vontade, desenvolvendo essa habilidade, em função do seu foco e de entendimento, apresentar a forma corpórea que estava na sua última encarnação, para ser identificado. A densidade é a propriedade que revela não só o peso específico do espírito, como a sua luminosidade espiritual. Outra propriedade aqui do perispírito, a densidade, que cientificamente é uma relação entre o conteúdo de matéria e o volume ocupado. Então, quanto mais o perispírito pode expandir-se radiosamente, menos denso ele é e menos preso às necessidades materiais do corpo terrestre. Os espíritos mais adiantados se elevam facilmente na atmosfera pelo processo de volitação e se apresentam envolvidos em uma aura de luminosidade natural, decorrente do hábito de pensar e agir de forma superior. Então aqui está a condição da evolução, a satisfação de viver, a libertação das necessidades grosseiras da matéria e usufruir de todas as probabilidades de luz, de amor e de expansão que se possa viver. É a libertação de todo mal. O oposto ocorre com os espíritos pouco evoluídos. A penetrabilidade é a propriedade que permite aos espíritos atravessar barreiras materiais. A sensibilidade é outra propriedade, confere aos espíritos sensações e emoções, que são muito mais profundas entre os desencarnados, porque nestes são percebidas por todo o corpo perispiritual. Então é por isso, meu caro ouvinte, que a dor moral ela é muito mais intensa do que a dor física. Vamos continuar estudando perispírito e princípio vital já no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos estudos da apostila da Federação Espírita Brasileira, Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1. Estamos estudando o perispírito e os princípios vitais, as propriedades do perispírito, as suas relações na comunicabilidade, nas sensações, e estávamos conversando sobre a sensibilidade do perispírito
que permite que sensações e emoções sejam muito mais profundas nos desencarnados do que nós encarnados. E daí a razão pela qual a dor moral, aquilo que está mal resolvido dentro de nós, quando levamos para o mundo espiritual, essa dor é muito mais intensa. É muito mais difícil permanecer na condição de desencarnado com algo não resolvido dentro de nós mesmos, nas condições complexas das nossas vidas, do que quando estamos encarnados. Quando estamos encarnados, nós nos iludimos, fugimos, anestesiamos a consciência, nos ocupamos com a matéria e não nos damos conta das necessidades de recuperação. Mas com a mediunidade, nós temos essa faculdade, não é à toa, meu caro ouvinte, é para nos enxergarmos melhor, é para vivermos esse mundo de relação e já estabelecer a consequência imediata de quem somos, como somos, o que é melhor fazer. Esta propriedade é facilmente percebida durante as manifestações mediúnicas, pela psicofonia e pela psicografia. Ou seja, em síntese, o fluido perispiritual constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Então aqui está a relação entre perispírito e fluido. O fluido estabelece a conexão do espírito com a matéria. E o perispírito vai se revestir célula a célula de cada uma das condições da composição orgânica. Por isso, tudo que nós fazemos para o espírito, também fazemos para o corpo. E tudo que fazemos para o corpo, também reverbera-se para o espírito. Durante sua união com o corpo, serve de veículo ao pensamento do espírito, para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Tem por fios condutores os nervos, como no telégrafo, o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Então fica claro que sem esse fio condutor não há conectividade, não há apropriação do uso motor e nem da apropriação dos sentidos e das sensações. Nas comunicações mediúnicas, percebe-se perfeitamente essa ação intermediária, exercida pelo perispírito, entre o espírito e o corpo, que atua como órgão de transmissão de todas as sensações. Então, na comunicação mediúnica, assistida pelo mentor espiritual, o espírito comunicante vai estabelecer, sob o controle do guia espiritual, a conexão com o perispírito do médium, e que vai então revelar a sua comunicação. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. A propriedade de irradiação ou expansibilidade do perispírito favorece a comunicação entre os desencarnados e encarnados, uma vez que o perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar à revelia delas certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio da intuição.
E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo autor Espírito Emmanuel, o capítulo 7, No Aprimoramento. No aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas que jazem longo tempo, entorpecidas após a morte física, observemos ainda o quadro das mentes evolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escusos. Não permanecem no regime da inércia, em sono larval. Entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias, por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Atravessa os caminhos humanos, ganhando pouco e quase sempre perdendo muito, dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade, encarcerada qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem em que prevalecem as forças e desejos que lhe são afins. Porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis até agora pelas investigações terrestres. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais. Suicidas recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas, e criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles, e grandes delinquentes reinsetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas temíveis,
quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, com que um dia ascenderemos à sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, que possamos fazer da organização perispiritual recurso de amor, de luz e plenitude, para que possamos desfrutar de toda a imensidade do amor de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão. Mediunidade e Obsessão. Oferecimento Gilberto Almeida Imóveis. Você está em busca do lugar perfeito para chamar de lar? Não procure mais. Apresentamos a você a Gilberto Almeida Imóveis. São mais de 20 anos atuando no mercado imobiliário, ajudando inúmeras famílias a encontrarem o lar dos seus sonhos. E agora, chegou a sua vez. Uma equipe experiente, a Gilberto Almeida Imóveis vai tornar sua busca mais fácil, sempre focada em atender suas necessidades e desejos. Agende agora a sua visita. Ligue 21 2490 1132. 21 2490 1132 ou acesse a página no Instagram @gaimóveis para mais informações.